Fala aí, galera, aqui é o professor Thiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai retomar o assunto de equações. Para quem não pôde participar sábado passado, a gente começou a falar sobre o que são equações, como que a gente resolve uma equação e como é que a gente pode usar elas para nos ajudar a resolver questões, como, por exemplo, uma que eu vou fazer aqui agora com vocês. Então, essa é uma questão que ficou faltando na aula passada e eu vou resolvê-la com vocês aqui agora. Vamos começar lendo a questão e identificando o que a gente tem que fazer. Primeiro de tudo, a questão fala: o preço da saca de arroz, 50 quilos, de julho de 2020 a setembro de 2020, subiu de R$ 60 para R$ 104. Considerando que se passaram 8 semanas, qual foi o aumento médio semanal da saca de arroz nesse período? Bom, então primeiro de tudo vamos entender o que é esse termo aqui, ó, aumento médio semanal. Né? O que isso aqui quer dizer? Toda vez que a gente fala de média, a gente está falando de um valor que representa alguma sequência de números. Então, por exemplo, aqui, olha, ao longo dessas 8 semanas, existem diferentes formas desse preço ter subido. A gente sabe o preço inicial, né, que ele falou que em julho de 2020 o preço inicial era R$ 60, certo? E ele falou que o preço final era 104. Então, eu vou colocar aqui o preço inicial e o preço final. De novo, R$ 104, né? Então, aqui, o nosso preço, ele variou um total. Então, vamos falar aqui, ó, da variação do preço. Então, a variação, o que é a variação? A variação nada mais é do que a diferença entre o valor final e o valor inicial. Então, a variação vai ser o valor final, 104, né? Isso aqui é o final. Vou colocar aqui em cima, entre parênteses, só para a gente lembrar, menos o valor inicial, né? O valor inicial foi 60, então eu vou colocar aqui 60 e eu vou escrever aqui em cima inicial, só para a gente lembrar. Então, a variação, né, o quanto o preço mudou, foi 104 menos 60, que dá justamente R$ 44. Então, a variação total desse preço foi R$ 44. Mas a pergunta dele não é sobre o quanto o preço aumentou no todo, né? É sobre o quanto ele aumentou em média, por semana. Então, média semanal quer dizer, em média, a cada semana, quanto que esse preço aumentou. Se a gente vai fazer uma média, a gente está escolhendo um valor que vai representar essa variação ao longo dessas semanas. Eu já falei para vocês que isso pode ter aumentado de diferentes formas, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 8 quadradinhos que vão representar as semanas, né? Então, aqui eu tenho 4 e eu vou colocar mais 4 aqui. Então, nesses 4 quadradinhos, a gente pode colocar qualquer valor que a gente quiser para o aumento da saca de arroz, sendo que no final a soma de todos os quadradinhos tem que dar 44. Então, por exemplo, no primeiro aqui eu posso ter subido R$ 2, no segundo eu posso ter subido R$ 2 de novo, aí depois eu posso ter subido R$ 10, depois eu posso ter subido mais R$ 10, então aqui já deu 4, 20, já deu 24 de aumento. Aí vamos supor que aqui deu 5, aí aqui já deu 34, e vamos colocar mais 6, então a gente deu 40, e aqui no final subiu mais 4. Então aqui eu estou supondo, por exemplo, que na primeira semana, vamos colocar aqui na primeira semana subiu R$ 2 no preço. Eu vou supor que na segunda semana subiu mais R$ 2 o preço. E na terceira semana, mais R$ 10. E assim sucessivamente. E se eu somar todo mundo aqui, esse valor aqui vai dar 44, que é o meu aumento total. Agora, existem várias formas diferentes da gente distribuir esses R$ 44 ao longo dessas 8 semanas. Né? Eu posso, por exemplo, supor que na primeira semana eu subi 44 e nas outras eu não subi nada. Eu posso supor que eu subi 44 aqui, depois diminuiu 10, depois subiu mais 5, aí depois diminuiu mais 5, e depois subiu mais 20, e assim vai até você no final, né, ter aumentado ao todo 44. Então, não existe nenhuma forma certa da gente distribuir ao longo das 8 semanas esse valor de R$ 44, porque a questão não falou para a gente como que essa mudança aconteceu. Mas o que a gente está querendo saber aqui não é cada valor em cada uma das semanas, e sim o valor médio. E o valor médio, a gente não precisa saber de tudo o que aconteceu aqui no meio. A gente só precisa saber do começo e do final.
Então, eu vou organizar um pouquinho aqui para a gente tentar montar uma equação que vai dizer para a gente qual é o valor médio semanal. Então, primeiro de tudo, né, o que é essa média semanal? A gente já falou que vai ser a divisão dessa variação ao longo das semanas que se passaram. E a gente sabe que a variação, a gente acabou de escrever, a variação vai ser o valor final, menos o valor inicial, certo? E agora eu estou falando para vocês que a média ela vai ser simplesmente a variação desse valor, a variação total, né, o final menos o inicial, dividido pelo número, toda vez que a gente coloca hashtag, assim, é simplesmente uma abreviação de número, então pelo número de semanas. Essa aqui é a média semanal. É a média semanal porque eu estou dividindo aqui embaixo pelo número de semanas. Se eu tivesse dividido pelo número de dias, aí seria a média diária. Se eu tivesse dividido pela quantidade de anos que se passaram, seria a média anual. Mas nesse caso, a questão perguntou sobre a média semanal. Então eu vou pegar a variação total e dividir pelo número de semanas. Com essas duas informações aqui, a gente consegue montar uma equação para o que ele quer. O que ele quer saber é justamente a média, né? Isso aqui é a pergunta que ele fez para a gente no enunciado. Então, eu vou chamar pela letrinha x. E agora eu vou dizer para vocês, então, a equação. Olha só. Eu falei que x é igual a variação dividido pelo número de semanas. Mas a variação nada mais é do que o final menos o inicial, né? Final menos o inicial. E agora todo mundo aqui dividido pelo número de semanas. Agora é só a gente ir lá no enunciado, pegar esses números que já estão dados e substituir. Então, x é igual a 104 menos 60, né? Então, aqui é o valor final, 104. Aqui é o valor inicial, 60. E todo mundo aqui dividido por 8. Então, é simplesmente isso. A gente vai falar que x, que é a média semanal, vai ser a variação dividido pelo número de semanas. Então, agora, fazendo essa continha, a gente já falou que isso aqui dava 44, né? Eu vou ficar com 44 dividido por 8. Eu posso simplificar um pouco essa fração por 4, aí vai ficar 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 vai dar 5,5, ou R$ 5,50, tá bom? Então, essa foi a nossa média semanal para variação da saca de arroz entre os meses de julho e setembro de 2020. Então, agora, vamos fazer um outro exemplo em que a gente vai usar ainda mais a equação. Aqui no final, a gente só usou a equação quando a gente chamou essa média de x. Mas, na verdade, a gente nem precisava ter chamado ela de x. Era só ter falado que a média tem essa definição de variação dividido pelo tempo que se passou, e depois a gente ter feito a conta, né? A gente nem precisava ter usado a letra x. Então, parece que a gente nem precisou usar equações. Então, agora a gente vai fazer um exemplo em que a gente realmente vai usar equações. Então, essa questão que eu coloquei aqui agora para vocês, a gente vai usar um pouco mais de equações do que a gente usou na questão passada. Eu coloquei ela como desafio, porque eu quero que vocês tentem fazer antes de eu passar a resposta. Então, vamos lê-la juntos, depois eu vou dar um tempo para vocês resolverem, e a gente chega na resposta juntos depois. Quando o seu neto perguntou, uma senhora disse ter 45 anos de idade, mas sem contar os sábados e os domingos. Quantos anos ela realmente tinha? Então, antes da gente ir direto para a questão, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Então, por favor, pausem o vídeo agora e depois a gente vai juntos tentar chegar na resposta. Então, agora, como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, primeiro vamos chamar a idade que ela tinha de x, certo? Então, x vai ser a idade que ela tinha, que é o que a gente quer encontrar. O que o enunciado está dizendo sobre a idade dela? Está dizendo que, sem contar os sábados e os domingos, ela tinha 45 anos. Mas os sábados e os domingos são 2 dos 7 dias da semana. Então, na verdade, dos 7 dias, a gente não está contando 2 deles. Então, a gente só está contando 5 dias da semana. Então, na verdade, esse 45 aqui vai representar uma fração que é 5/7 da idade dela. Então, se eu pegar essa idade dela e multiplicar por 5 sobre 7, isso vai me dar justamente o valor 45. Então, essa daqui é a equação que a gente tinha que montar para poder chegar na resposta do x.
Porque de todos os anos que ela viveu, se você pegar só 5 sétimos, isso vai dar os 45 anos que ela falou que tinha. Então, toda vez que a gente quer calcular uma fração de alguma coisa, é só pegar esse valor, que no caso é a idade de verdade dela, né, a idade real, e multiplicar pela fração que a gente quer calcular. Só que no nosso caso, a gente não sabe qual é a idade real e a gente sabe qual é o resultado dessa conta. Então, se a gente chamar de x a idade dela e multiplicar por 5 sobre 7, a gente vai encontrar o 45, que é o que ela passou pra gente. Então, agora é só resolver essa continha daqui. Como é que a gente faz? A gente vai multiplicar dos dois lados por 7, né? Então, quando eu fizer isso, ó, eu vou aqui multiplicar dos dois lados por 7. Eu vou ficar com x vezes 5 sobre 7, multiplicado por 7. E do outro lado eu vou ter 45 vezes 7, tá? Agora, quando eu tenho um 7 dividindo e um 7 multiplicando, eu posso simplificar esse 7 com esse 7. Lembrando que eu só posso fazer isso porque não tem nenhuma soma aqui, tá? Se tivesse uma soma, aí seria diferente, eu não poderia simplificar. Mas como está todo mundo aqui no numerador multiplicando, eu posso simplificar sem nenhum problema. E agora, eu vou dividir por 5 dos dois lados. Agora tem a equação aqui, ó. 5 vezes x é igual a 45 vezes 7. E eu vou dividir por 5 dos dois lados. Então, eu vou escrever aqui, ó, dividindo por 5. Então, eu vou dividir por 5 do lado esquerdo e eu vou dividir por 5 do lado direito. Lembrando, né, que esse dividir por 5 ou multiplicar por 7 é como se fosse passar o 5 que está aqui para o outro lado dividindo. Só que eu estou mostrando para vocês que, na verdade, o que a gente faz é fazer a mesma conta dos dois lados. O efeito é o mesmo, olha só. Aqui o x vai ficar sozinho, porque eu vou cortar o 5. E o 5 passou aqui para baixo, dividindo. Só que eu estou mostrando isso de novo para vocês, porque realmente é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo, né? Então, se eu continuar aqui do outro lado, eu tenho x é igual a 45 vezes 7, 45 vezes 7, dividido por 5. Só que 45, só para lembrar, é igual a 9 vezes 5. Então, eu posso simplificar esse 5 aqui do 45 com esse 5 que está dividindo. E eu vou ficar com 9 no numerador. Então, fazendo essa simplificação aqui, ó, eu vou cortar esse 5 que está aqui com o 45 e aqui em cima eu vou ficar com 9. Né? Então, o x vai ser igual a 9 vezes 7. 9 vezes 7 que dá 63. Então, nosso valor de x é 63 anos. Então, a Nossa Senhora falou que ela tinha 45 anos, sem contar os sábados e os domingos, o que quer dizer que, na verdade, ela realmente tinha 63 anos. Tá bom? Então, agora, vamos ler esse novo problema, que é o desafio 2, e eu vou dar um tempo para vocês resolverem de novo, depois a gente resolve juntos. O problema diz: um pai tem 3 vezes a idade do seu filho mais novo e o dobro da idade da sua filha mais velha. Se a diferença da idade de seus filhos é 9 anos, quantos anos tem o pai? Então, de novo, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, pausem o vídeo, tentem pensar em como vocês formulariam matematicamente esse problema, tentem escrever uma equação usando essas informações, e aí depois a gente vai resolver juntos. Então, agora que vocês já pensaram um pouquinho sobre esse problema, o que vocês escolheram para colocar como a variável, né? Como uma incógnita, na verdade? Porque tem algumas opções aqui. A gente pode escolher a idade do pai, pode escolher a idade do filho mais novo, a gente pode escolher a idade da filha mais velha. Eu acho que a mais fácil de todas é justamente a idade do pai, porque tanto a idade do filho mais novo e da filha mais velha pode ser considerado, são dados, na verdade, no enunciado a partir da idade do pai. Então, você pode relacionar a idade do pai com essas duas idades e depois fazer a diferença entre elas para achar esse 9. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se a gente chamar de x, né, a idade do pai, então x vai ser a idade do pai. Então, agora, como é que a gente pode escrever a idade do filho mais novo com relação à idade do pai? Se o pai tem 3 vezes a idade do filho mais novo, né, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar a idade do filho mais novo e multiplicar por 3, eu vou encontrar a idade do pai. Ou, né, eu vou escrever isso aqui na verdade, então vamos falar que A é igual à idade do filho.
Então, eu falei para vocês que se eu pegar A e multiplicar por 3, isso vai ser igual a x. Só que a gente pode inverter essa relação, dividindo por 3 dos dois lados, e encontrar que A vai ser igual a x sobre 3. Né? Então, a idade do filho, na verdade, vai ser igual a x sobre 3. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa com a idade da filha. Só que no lugar do 3 vai ficar um 2. Então, se B for a idade da filha, que é mais velha, a gente fala de novo que B vai ser igual a 2 vezes x. Né? Perdão, o contrário. Que 2 vezes a idade da filha, né? 2 vezes B, vai ser igual à idade do pai. Né? Então, 2 vezes a idade da filha é igual à idade do pai, ou seja, né, a idade da filha vai ser a idade da filha B vai ser igual à idade do pai dividido por 2, né? Que de novo passando 2 dividindo ou dividindo por 2 dos dois lados. Então eu vou escrever que isso aqui é igual a x sobre 2. E agora eu tenho a idade de todo mundo, né, escrita a partir da idade do pai. Então eu descrevi a idade do filho em relação à idade do pai, usando a informação do enunciado, e a idade da filha também. E a última informação me diz que a idade da filha menos a idade do pai... Não, perdão. A idade da filha menos a idade do filho é 9 anos. De novo, a diferença da idade dos seus filhos é 9 anos. Então, a filha é 9 anos mais velha do que o filho, né? Porque se ela tem... Se eu peguei a idade do pai e dividir por 2, isso vai ser maior do que pegar a idade do pai e dividir por 3. Ou, pensando por outro lado, né, a filha é mais velha, né? Então, a filha mais velha menos a idade do filho mais novo é igual a 9. Só que a gente escreveu a idade da filha e a idade do filho em termos da idade do pai. Vamos substituir, de novo, o B por x sobre 2 e o A por x sobre... Meu Deus do céu, cara. Então, eu vou chamar de x a idade do pai. Vocês poderiam ter escolhido, na verdade, qualquer idade para chamar de x, porque a gente não sabe nenhuma delas. E depois vocês poderiam ter escrito as outras idades a partir desse x. Mas eu acho mais fácil chamar a idade do pai de x, porque as outras duas idades estão definidas a partir dessa daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que x é a idade do pai, eu vou falar que A é a idade do filho, lembrando que o filho é mais novo, e B é a idade da filha, tá bom? Só para dar nome para as coisas. E agora eu vou escrever essas relações na primeira parte do enunciado. A primeira relação me diz que o pai tem 3 vezes a idade do seu filho. Então, x é igual a 3 vezes a idade do filho. 3 vezes A, certo? Se eu quiser escrever isso aqui em termos de x, eu vou isolar o A. Então, eu vou falar que o A é igual a x sobre 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu sei que a idade do filho, ao invés de um número A, que eu não sei qual é a relação do A com x, é simplesmente x sobre 3. A gente pode esquecer agora esse A, porque a gente já sabe a idade do filho com relação à idade do pai. E a gente faz a mesma coisa para a filha. A gente fala que a idade do pai é igual a 2 vezes a idade da filha, né? Que é o que está escrito no enunciado. O pai é 2 vezes mais velho que a filha, é o dobro da idade da sua filha mais velha. Então, a gente pode escrever também, dividindo por 2 dos dois lados, que B é igual a x sobre 2. Então, se B é igual a x sobre 2, eu posso colocar aqui no lugar da idade da filha mais velha, simplesmente x sobre 2. E agora a gente não precisa mais se preocupar com esse A e com esse B. A gente pode simplesmente usar o x sobre 3 e o x sobre 2. De novo, se a filha é mais velha, né, então a gente sabe que quando eu calcular agora a segunda parte, que é a diferença da idade dos seus filhos, eu vou colocar primeiro a idade da filha menos a idade do filho, né? Porque a filha é mais velha, então ela tem uma idade maior. Então eu vou fazer B menos A. O que eu estou calculando aqui? A diferença da idade dos seus filhos é 9 anos. Então, B menos A, a filha mais velha menos o filho mais novo, é igual a 9. Só que a gente já falou, né? A gente não quer usar B e A, a gente quer usar x. Então, eu vou colocar aqui, ó, o B é x sobre 2, o A é x sobre 3, e isso aqui é igual a 9, certo? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a idade do pai. Então, é só isolar o x. Então, é só resolver essa equação daqui. Lembra que quando a gente resolve a equação, a gente isola a nossa incógnita? Então, para isolar o x aqui, primeiro a gente precisa se livrar desses dois denominadores aqui,
né? Para poder conseguir fazer essa conta. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode simplesmente tentar resolver essa subtração das duas frações, e para isso a gente vai multiplicar essa primeira fração pelo denominador da segunda, e vai multiplicar a segunda pelo denominador da primeira. Então, eu vou colocar uma divisão aqui, e vou continuar aqui em cima. Ó. Eu vou multiplicar a primeira fração por 3 em cima e por 3 embaixo, e eu tenho aqui vezes x sobre 2. Depois eu vou subtrair de 2 sobre 2, né, multiplicando a segunda fração pelo denominador da primeira. E agora, isso aqui tudo é igual a 9, certo? Deixa eu mover um pouquinho. Pronto, então isso aqui tudo é igual a 9. Agora, se a gente fizer a continha, eu vou ficar com 3x sobre 6 menos 2x sobre 6 também. E isso aqui continua sendo igual a 9. E agora, como os dois estão sob o mesmo denominador, né, agora eles têm um denominador comum, a gente pode fazer a conta com o numerador. Vai ficar 3x menos 2x, todo mundo dividido por 6. Isso vai dar simplesmente x sobre 6. E esse x sobre 6 é igual a 9. A gente multiplica por 6 dos dois lados e a gente encontra o valor de x como 54. Então, eu vou só multiplicar por 6 aqui. Vou continuar a continha aqui em cima. Então, vai ficar vai ficar x é igual a 6 vezes 9, que é igual a 54, tá bom? Então, essa vai ser a idade do pai. O pai tem 54 anos. Se a gente quisesse, a gente poderia também descobrir qual a idade da filha e qual a idade do filho, né? A gente falou que a idade do filho era A, e isso era 54 dividido por 3. 54 dividido por 3 vai dar 6 vezes 3, dá 18. Então, o filho tem 18 anos, enquanto que a filha, que era 54 dividido por 2, vai ter 27 anos. Se a gente reparar, a diferença desses dois números realmente é 9, tá? Então, de fato, pelo enunciado que a gente tem aqui, esses números estão dando como uma diferença 9, e esse aqui está dando 54 sobre 3, e esse aqui está dando 54 sobre 2. Então, deu tudo certinho. A gente conseguiu cumprir com os requerimentos do enunciado. A gente encontrou a resposta certa, tá bom? Para fechar, eu quero mostrar para vocês uma coisa que é muito importante quando a gente está resolvendo uma equação, e para isso eu coloquei essa equação daqui. O que eu quero mostrar é o seguinte: tem uma coisa que a gente não pode fazer em hipótese nenhuma, que é simplificar esse 2 com esse 8. Por que a gente não pode fazer isso? Bom, porque aqui eu estou somando ou subtraindo esse valor aqui, esse 3. Então, esse 2 está dividindo todo mundo. Lembra, a gente pode transformar isso aqui em duas frações. A gente pode transformar isso em 8x sobre 2 menos 3 sobre 2. Né? Isso aqui seria igual a 5. A gente pode separar isso aqui em duas frações. Então, se eu escolhesse o caminho que dá errado de cortar esse 2 com esse 8 e ficar aqui, ó, 4x menos 3 igual a 5, eu ia encontrar o valor que é, ó, eu vou passar o 3 para lá somando, né? Ou seja, eu vou somar 3 dos dois lados. Eu vou ficar com 4x igual a 5 mais 3, que dá 8. Eu encontro x é igual a 8 sobre 4, x deu 2, né? Agora, vamos supor que essa seja a resposta certa. Vamos supor que eu pudesse cortar aqui. Agora, vamos fazer do jeito certo, entre aspas, né? Vamos fazer do jeito certo, que é dividindo essa fração daqui, ou então passando o 2 para lá multiplicando. Porque se o 2 está dividindo todo mundo, você pode multiplicar todo mundo dos dois lados por 2. Aí você pode cortar o 2. Né? Então, esse é um caminho também. Então, vamos fazer desse jeito. Vamos pegar essa equação daqui e vamos multiplicar dos dois lados todo mundo aqui por 2. Então, multiplicar aqui por 2 e aqui por 2 também. Então, por esse caminho daqui, eu vou encontrar esse 2 aqui que está dividindo todo mundo, vai cortar com esse 2 que está multiplicando todo mundo. Eu vou ter 8x menos 3 é igual a 10. Então, agora, se eu passar o 3 somando, eu vou ficar com 13 do outro lado. E aqui eu vou ficar com 8x. Agora, eu vou passar o 8 dividindo, eu vou encontrar que x é igual a 13 sobre 8. Que não é um número muito bonito. Parece até que essa é a resposta, que o 2, né, é a resposta certa, e não essa. Mas olha só. Agora, se eu pegar o 2 e eu colocar de volta nessa equação daqui. Então, eu vou refazer essa conta daqui usando o 2. Ó. Então, eu vou colocar 8 vezes 2. Vou colocar aqui, ó,
8 vezes 2, menos 3, todo mundo aqui dividido por 2 é igual a 5. E vamos ver o que a gente encontra. 8 vezes 2 dá 16, menos 3 vai dar 13, né? Menos 3 vai dar 13, 13 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 13 sobre 2 é igual a 5. O que eu fiz aqui? Eu só peguei esse 2 que eu encontrei aqui, que é o valor dessa incógnita, segundo essa equação daqui, e substituí. Eu encontrei 13 sobre 2 igual a 5, o que não é verdade, né? Isso aqui está falando que um número que é 13 sobre 2 não tem nada a ver com 5 é igual a 5. Isso aqui é uma mentira, né? Então, isso aqui deu errado. Agora, se a gente fizer usando justamente o valor 13 sobre 8 no lugar do x, olha como é que vai ficar. Se eu colocar aqui, ó, 13 sobre 8 vezes 8 menos 3, todo mundo aqui dividido por 2, é igual a 5, por mais estranho que pareça, quando eu estou multiplicando aqui, ó, o 13 pelo 8 e dividindo pelo 8 também, eu posso cortar aqui, tá? Por que eu posso cortar? Porque agora eu não tenho mais o 8 dividindo todo mundo. O 8 está dividindo só esse termo aqui. O 8 não está dividindo o 3 também. Então, por isso que eu posso cortar, tá? Agora, como eu posso cortar, eu vou ficar só com 13 aqui em cima. E 13 menos 3 vai dar 10. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a gente vai encontrar simplesmente 5 igual a 5, o que é verdade, né? Então, de fato, a gente encontrar esse valor aqui de 13 sobre 8 é a resposta correta. E encontrar esse valor de x igual a 2 é a resposta errada. Então, mais uma vez, só para a gente fixar bem isso, deixa eu reescrever a equação aqui. Então, ó, reescrevendo aqui, eu estou mostrando para vocês que essa equação aqui, se você fizer desse jeito aqui, vai dar uma resposta que é certa, né, que quando você substitui de volta, torna essa equação verdadeira. E quando você faz desse outro jeito, quando você substitui de volta a resposta, você encontra uma afirmação que não é verdadeira. Então, esse jeito aqui está errado, tá? E, de novo, por que ele está errado? Porque a gente não pode cortar esse 2 aqui com esse 8. Por que não? Porque o 2 também está dividindo 3, como eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa separação. Eu posso cortar depois que eu separei. Depois que eu separei aqui, ó, eu posso cortar esse 2 com esse 8. E aí aqui vai ficar um 4, tá? Aí ficaria 4x menos 3 sobre 2 igual a 5. Aí eu posso desenvolver essa equação daqui e continuar fazendo, ou seja, passando 3 sobre 2 para o outro lado somando, colocando um denominador comum e somar. E aí, quando a gente terminar a continha, a gente vai ver que vai dar exatamente igual a esse valor aqui do 13 sobre 8, tá bom? Porque a gente fez dessa vez da forma certa. A gente simplificou só o 8 com 2 e deixou o 2 dividindo 3 ainda. A gente separou a fração antes de simplificar. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque é muito comum a gente ver dois números assim que a gente sabe que um é múltiplo do outro, numa fração, e querer simplificar, porque ajuda muito, né, quando a gente consegue simplificar uma fração. Só que esse cuidado que a gente tem que ter é de justamente quando no numerador eu tenho uma soma ou uma subtração, eu não posso sair simplificando sem separar essa fração em duas frações diferentes. Outra coisa que acontece muito é a gente confundir a regra de separar as frações, né? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tivesse aqui, ó, 5x dividido por 25 menos 2x, então isso aqui seria igual a 3, por exemplo. Vamos supor que eu tenho essa equação daqui. Nessa equação, muita gente pode querer fazer o quê? Querer separar essa fração daqui em duas. Então, eu vou separar em 5x sobre 25, né? E aí, como eu tenho o sinal de menos aqui, eu coloco menos 5x sobre 2x. Só que eu não posso fazer isso. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque eu não posso separar o denominador da fração dessa forma daqui. Esse 25 menos 2x está dividindo o 5x. E não 25 está dividindo o 5x. Quando eu separo dessa forma, olha o que vai dar. Para a gente reencontrar, né, o valor que a gente tinha antes, eu teria que multiplicar esse 5x sobre 25 por 2x, em cima e embaixo. E eu teria que multiplicar esse 5x sobre 2x por 25 em cima e embaixo. Então ia ficar uma coisa horrorosa. Ia ficar 10x ao quadrado sobre 50x menos 25, dá 125x sobre 50x, né? E quando a gente faz essa conta daqui, ficaria, 50x, ficaria então
10x² menos 125x, todo mundo dividido por 50x. Tá? Eu posso agora simplificar, porque, olha só, eu tenho x aqui, tenho x² aqui, e eu tenho x aqui. Então, uma coisa que eu posso fazer é botar esse x em evidência. Então, colocar ele em evidência significa que ele vai multiplicar todo mundo que está no numerador. Eu vou ficar com 10x aqui, menos 125. Ops, 125. Porque agora, quando eu fizer a distributiva, esse x vai multiplicar o 10x, vai ficar x², e esse x vai multiplicar o 125, vai ficar 125x. E aí, todo mundo aqui dividido por 50x. Quando eu faço isso, eu posso cortar o x que está multiplicando todo mundo com o x que está dividindo todo mundo. Né? E quando eu cortar aqui, eu vou ficar com 10x menos 125. Então, vai ficar 10x menos 125, todo mundo dividido por 50. Eu posso fazer a mesma coisa com um fator 5 que tem aqui, para simplificar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, já dá para ver que isso aqui é completamente diferente disso aqui, né? Os dois não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, se a gente tentar resolver essa equação daqui igual a 3 e essa equação daqui igual a 3, a gente vai encontrar valores completamente distintos, tá? Não vai dar certo, não tem como dar certo. Então, qual que é o jeito certo? Como é que você faz para resolver esse tipo de equação aqui que eu escrevi? Se a gente não pode separar, o que a gente pode fazer, então? Então, eu vou apagar esse caminho aqui, porque esse é um caminho que não dá certo. Esse é um caminho que não vai resolver a nossa equação, só vai dificultar a nossa vida e não vai ajudar a gente a chegar na resposta. Mas uma coisa que vocês podem ver é o seguinte: esse 25 menos 2x, por mais estranho que seja, ele é um número. Né? Vamos supor, isso aqui pode ser igual a 3, pode ser igual a 7, pode ser igual a π, pode ser igual a qualquer coisa, mas é um número. Né? E se esse número está dividindo todo mundo do lado esquerdo, eu posso multiplicar dos dois lados por esse número. Então, olha só, a minha equação que era 5x sobre 25 menos 2x, eu vou pegar essa equação e eu vou multiplicar dos dois lados. Então, eu vou multiplicar desse lado aqui e eu vou multiplicar do lado direito também pelo mesmo número. Que número que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar pelo 25 menos 2x, que é o próprio denominador. Então, eu vou multiplicar dos dois lados por 25 menos 2x. E agora que eu tenho 25 menos 2x multiplicando todo mundo do lado esquerdo e 25 menos 2x dividindo todo mundo do lado esquerdo, agora sim eu posso simplificar essas duas frações, porque vamos lembrar, se isso aqui for 10, isso aqui também é 10. Então, eu tenho 10 dividindo e 10 multiplicando. Então, independente do número que seja, ele está multiplicando e dividindo. Se ele está multiplicando e dividindo, a gente pode simplificar. E eu ficaria, então, com 5x é igual a 3 vezes esse número. 3 vai fazer a distributiva aqui, vai multiplicar o 25 e o 2x. E eu vou ficar com 75, que é 25 vezes 3, menos 3 vezes 2x dá 6x. Tá bom? E agora eu vou passar o 6x para o outro lado somando, né? E aí, quando eu passar somando, vai ficar 11x. O que eu estou fazendo? Estou somando 6x dos dois lados, e do lado direito cancela, e sobra só o 75. E agora eu divido por 11 dos dois lados, eu vou dividir por 11 dos dois lados, e eu vou encontrar o valor de x como sendo 75 dividido por 11. Tá? Esse aqui é o valor que, se você substituir aqui em cima e aqui embaixo, vai encontrar, quando você fizer essa continha daqui, o valor 3. Se você tentar resolver daquele outro jeito que eu falei, você vai encontrar uma outra resposta, que não vai ser a resposta certa, e não vai te ajudar a resolver o problema. Tá bom? Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Quando a gente tem uma operação de soma ou subtração no denominador, quando ele está embaixo, a gente não pode separar a fração, tá bom? Porque esse número inteiro está dividindo quem está no numerador. E se eu tivesse aqui uma coisa um pouquinho diferente, se eu tivesse aqui ó, o 5x mais 2, por exemplo, eu posso separar o 25 divide 2, o 5x divide 2x? Não, não posso. Eu posso separar como o 2 está sendo dividido por 25 menos 2x, mais o 5x dividido por 25 menos 2x. Tá? Esse é o único jeito que eu posso separar essa fração daqui, se tivesse esse outro termo aqui. Tá bom? Isso aqui nem parece um 5x, mas só para deixar claro para vocês como que se separa uma fração.
ok? A gente já viu isso na aula de frações, mas quando a gente começa a colocar letras, né, para representar números, às vezes acaba ficando um pouco confuso. Então é só para esclarecer isso e para vocês terem segurança do que vocês estão fazendo quando vocês resolvem um problema que envolve letrinhas, tá bom? Então, se ficou mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários, podem mandar mensagem nos comentários privados também, que eu vou responder assim que possível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!